Eu acho que toda vez que eu invento de gravar algum vídeo, que sou eu na frente da câmera, eu entendo um pouco a posição das pessoas que eu coloco pra fotografar ou pra filmar. Cara, é muito difícil você, você se soltar um pouco, talvez. Ser espontâneo, né? Cara, você consegue ser espontâneo, sei lá, eu tô cantando uma música, tá linda a música. Quando eu começo a gravar, eu não sei mais cantar a música. Eu não sei mais a nota, eu não sei mais nada. E eu acho que o espontâneo é uma coisa difícil da gente liberar ele, né? Quando você chega aqui em frente à câmera, e por mais que eu já tenho muito tempo na internet, e esse é muito engraçado, eu não sou a Kéfera, mas eu já tive canal desde ali dos meus 14 anos, hoje eu tenho 25 anos, não é muito tempo, mas mesmo assim eu sempre, desde muito cedo, já estive conectado com esse mundo da rede social, então já aprendi a editar os meus vídeos, eu mesmo lançava, eu me inscrevia nos festivais de música, programas de TV, The Voice, Ídolos. Então, eu sempre fui arrumando um jeitinho ali de comunicar o que eu queria fazer naquele momento. De comunicar o meu desejo, o que eu queria, o que eu gostava, o que eu estava ouvindo, o que eu gostava de vestir, enfim, o que estava acontecendo da minha vida. De alguma forma eu arrumava algum jeito de me comunicar. Talvez em alguns momentos eu sempre roteirizava muitas coisas, eu buscava um tema para que eu não fosse um pouco sem rumo, sabe? A pessoa que só vai falando, quando vai ver não falou nada com nada. Mas diferente de antes, agora eu quero fazer um pouco disso. Eu não quero ter um roteiro, eu não quero ter um tema central. Eu acho que sim, vai ter alguma coisa que vai lançar um assunto, mas eu posso discorrer sobre outras coisas que vão, enfim, se interligando tanto de forma mais literal ou não, sabe? Até o momento de dar o rec no vídeo, eu não tinha nada ensaiado. Ensaio algumas coisas, algumas breves introduções, mas eu não tinha um tema específico para isso. Mas já trazendo esse lance de passado e olhando para as coisas que eu já fiz ou para algo que eu quero fazer, é muito engraçado. Eu tava com um amigo, a gente saiu para correr e aí a gente tava falando sobre ser vulnerável, sobre sentimentos, sobre, enfim, o que a gente tá sentindo, né? Eu acho que a gente tá num momento onde a gente sente muitas coisas e é bom isso, mas também é bom aprender ou entender como expressar elas, né? Porque só você acumulando essas coisas e sentindo, mas não sabendo como expressar, como colocar pra fora ou como falar, eu acho que você meio que explode, né? Explode de dentro pra fora, né? Que é implode. Quer se comunicar, todo mundo quer se comunicar, mas às vezes a gente não sabe como se comunicar. A gente tem essa dificuldade, ou tanto pela falta de comunicação que já existia dentro da sua família, então você tinha um pai que não se comunicava sobre os sentimentos dele, uma mãe que também era muito fechada, então acaba que esses reflexos você somou para sua vida. Então, acaba que você também vai ter esses reflexos na sua relação com seus amigos, com as outras pessoas, e isso de alguma forma vai impactar a sua vida, né? Eu penso que a gente é forjado também pela nossa vivência dentro de casa, né? Não só dentro de casa, porque a gente tem muitas outras coisas, tanto tempo dentro da escola, depois no trabalho, com os amigos de forma esporádica. Então, muitas coisas vão formando a gente, as nossas opiniões. Voltando à conversa com esse amigo, ele falou, cara, é muito difícil pedir conselho para as pessoas, assim, quando você tá num ambiente, sei lá, numa academia, porque você sente que está sendo julgado a todo momento, se você se colocar como vulnerável. Eu acho que agora, nesse momento, assim, pensando você, sujeito homem, né? É muito difícil o homem ser vulnerável porque é ensinado que essa vulnerabilidade, se mostrar ser frágil, né? É, é um ato feminino, né? É uma feminilidade que você tá deixando escapar e que você não pode, né? Você não pode ser feminino, né? Você não pode ter esses traços femininos. E aí ele me falando isso, ele falou, cara, eu sempre procuro pessoas com experiências para me dar conselhos sobre relações amorosas, sobre trabalho e tudo mais. Isso se aplica muito, isso de fato funciona, mas eu acho que para além da experiência, a intimidade que aquela pessoa tem com se relacionar, sabe? Que ela tem com aquela
Qual aquele assunto que você tá perguntando exatamente? Porque às vezes eu conheço muitas pessoas que têm experiência no mercado, sei lá, no audiovisual, mas não tem a intimidade com a câmera, não tem a intimidade com a luz. E quando eu falo intimidade, se abre um leque para vários outros adjetivos, como sensibilidade, como toque, como tato, sabe? Essa coisa que não é emprestada, sabe? É uma coisa que você vai herdando conforme as coisas vão caminhando. E aí eu falo, cara, por exemplo, eu nunca namorei. Mas os meus amigos, quando a gente tá conversando sobre assuntos assim, ou eles namoraram, ou eles tiveram uma desilusão amorosa, a gente sempre conversa, a gente sempre troca conselhos, pensamentos, reflexões, julgamentos, xingamentos também, porque a gente xinga bastante. E aí eu fico pensando, por que vocês ainda voltam a buscar os meus conselhos ou a ouvir o que eu tenho a dizer, mesmo sem eu ter experienciado esse tipo de formato de relação? Apesar de que eu me relaciono muito com as pessoas, mas esse tipo específico eu nunca me relacionei. Eles falam sobre a intimidade, eles falam sobre a liberdade que eu deixo com que a pessoa exponha a opinião dela, mas também que ela me dê espaço para expor a minha, sabe? E a gente vai errar ou a gente vai acertar junto e a gente vai se vendo aí. Mas o que eu penso é que a intimidade, ela se sobressai da experiência porque ela te dá esse tom que a experiência às vezes vai sucumbindo, sabe? Às vezes na experiência a gente vai acumulando tantas demandas, talvez seja a palavra, talvez tantas demandas, que você vai perdendo a sensibilidade para as coisas. Então, volto a dizer, quando eu conheço alguns profissionais do audiovisual que trabalham há anos com aquela área, você olha para o cara e fala, cara, tipo assim, seu trabalho é muito bonito. Eu não falo isso, obviamente, mas eu penso, seu trabalho é muito bonito, mas te falta intimidade com a câmera, te falta ter um pouco mais de sensibilidade para tratar com ela. E quando eu não namoro com alguém, eu mesmo assim me relaciono com outro alguém. Então, ou com amigos, ou com familiares, ou com pessoas do trabalho, que eu acabo criando uma admiração, um amor muito grande, ou com amigos de internet. Eu tenho amigos de internet de 6, 7 anos que eu nunca vi, e mesmo assim tenho um grande carinho, uma grande admiração. Essa é a chave da coisa, né? Eu acho que é quando você vai criando essa intimidade com o assunto, ou se relacionar, ele vai se aplicar em outras configurações. Claro que vai ter um momento que você fala, opa, aqui eu não posso mais passar porque me falta um pouco desse tato, que eu acho que só quem realmente experienciou, sentiu ali o gosto do jiló, vai saber como que funciona isso aqui, como vai pra frente depois desse momento aqui que eu parei. Mas se eu posso te ajudar até esse lugar, eu acho que funcionou. Então, funcionou. E falando sobre passado, pensando muito sobre essa questão de se analisar e olhar para as coisas que você faz e ver aonde pode se ajeitar. E eu acho que eu mesmo sou muito crítico com o meu trabalho, num ponto até meio que doentio, sabe? De eu trancar projetos onde eu gastei dinheiro, onde eu gastei tempo. E pensando no passado, eu recentemente não, já tem um tempo, e eu sempre fiquei com essa mensagem na minha cabeça e falei, cara, em algum momento, se eu fizer um vídeo falando sobre assuntos, discorrendo sobre assuntos meio que aleatórios, eu vou tentar trazer esse pensamento para o vídeo, porque eu acho que pode me dar um gancho interessante e eu posso desenvolver um pouco mais em cima dele. Que fala exatamente, eu vou pegar a cola aqui porque eu quero fazer bonito. Que fala, se você amou muito um lugar, não faça besteira de visitá-lo, porque você vai visitar pensando que vai encontrar o tempo, mas o tempo não está mais lá. O que você quer dizer com isso? Eu entendo muito que a gente, às vezes, gosta muito de um determinado momento da amizade, de um relacionamento, e depois a gente tá lá na frente e fala, cara, eu queria voltar no tempo só para viver um pouco mais daquilo. E aí você tenta, em algum meio, né, voltar no tempo, uma máquina do tempo que você desenvolveu aí em Dark, e você descobre que aquele tempo não tá mais lá, sabe? Não existe mais aquele brilho, não existe mais aquela vontade de experienciar aquilo, porque o que aconteceu já foi. O que aconteceu ali já foi, sabe? Não existe mais aquilo, sabe? No vídeo ele continua e ele fala que aquele tempo já não te pertence mais. Porque o tempo, ele não tá parado na linha, sabe? Na linha cronológica das coisas. Eu vejo muito como uma corrida, sabe? A gente tá atrás dele porque ele tá sempre passando. E a gente já tá se tornando o passado. O futuro já é amanhã e o passado já é hoje, mas a gente não consegue mais
voltar atrás. Falando rapidamente, a série Dark, ela fala exatamente disso, sabe? É um personagem tentando voltar no tempo para consertar o que já foi feito, o que já foi experienciado. E quando ele volta para tentar consertar, ele só vai aumentando os buracos, ele só vai arrumando mais problema. Então é muito difícil quando você cria essa ideia de que se eu voltar no tempo, porque lá atrás era muito bom, eu vou conseguir experienciar isso de novo. Você não vai conseguir, porque aquele tempo que foi bom já não tá mais lá. Em conversa com os meus amigos, a gente sempre fica, nossa, era tão bom quando a gente se reunia para ficar na casa da nossa amiga até tarde, cozinhando, fazendo drinks, e a gente ouvia música, e a gente fazia festa na laje dela. Era muito bom, até porque a gente é formado um pouco por esse lugar meio nostálgico das coisas, né? A gente tá sempre recordando. E foi bom, já passou, e agora a gente pode meio que construindo novos ambientes, novos cenários, novas possibilidades, novos encontros, para que a gente possa experienciar novas risadas ou novas confraternizações que são boas, que são agradáveis, entende? Claro que às vezes as configurações vão tomando outros cenários em que não dá mais para reverter. Então, sei lá, um amigo nosso saiu do grupo, foi morar em outro país, ou alguém já não está mais próximo de alguém, então não tem como trazer mais essa pessoa. Então isso são coisas que não dá para reverter. Claro que, né, eu tô sendo um pouco dramático, né? O que não dá para reverter é a morte. De resto, dá para achar uma solução. Mas sendo um pouco dramático, não dá para reverter esses cenários porque mudou as configurações do grupo. Dentro ainda desse pensamento que esse vídeo fala, ele encerra com uma frase que é: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Na segunda já não é o mesmo rio e nem o mesmo homem. Então é isso. Você mesmo buscando voltar naquele lugar para tentar experienciar aquilo que já foi vivido, já foi experienciado, você não consegue, porque você já não é o mesmo, aquele lugar já não é o mesmo. Eu olho para os meus conteúdos, para os meus filmes que eu já fiz, para os meus vídeos, para as fotos, para o meu engajamento que eu tinha no Instagram, mesmo fútil que seja essa menção, é de pensar, cara, como que eu consigo atingir esse mesmo lugar que eu atingia antigamente, sendo eu hoje, sabe? Tendo essa outra maturidade, tendo essa outra mentalidade. Eu não sei, Gustavo. Eu acho que a resposta é experienciando mesmo, é experimentando, talvez seja a palavra, não experienciando, mas experimentando as coisas novas, para que você veja o que faz sentido, para ver o que funciona para você. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse movimento para frente, de se deslocar para fazer coisas novas, para buscar coisas novas, porque eu também não consigo ficar parado. E pensando muito sobre esse sujeito que está sempre olhando para frente, sempre projetando algo que é maior do que ele já fez, maior do que a própria obra, é pensar também um pouco agora em Odisseia. Vai sair Odisseia agora do Christopher Nolan, eu estou muito ansioso. É um diretor que eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito das narrativas que o Nolan cria, tanto na parte de roteiro, mas também na parte... a magnitude do cinema dele, né? A atmosfera que ele constrói dentro de uma película, dentro de uma narrativa que às vezes é muito pequena, né? A gente olha a grandeza dos filmes dele, mas quando você analisa, você vê que ele está falando sobre um pai que deixa sua filha e seu maior desejo é voltar para os braços dela, né? Então ele busca isso o filme inteiro. Isso eu tô falando de Interstellar. E agora em Odisseia é também isso, né? É um pai, é um esposo, é um rei tentando voltar para casa, mas passando por esses percalços, passando por essas dificuldades, que é a jornada dele, essa Odisseia. Eu acho muito, muito fantástico esse filme, mesmo não tendo assistido, aquele meme, um grande filme, mas eu ainda não assisti, é porque é de um diretor extremamente ambicioso. E a ambição, ela assusta também um pouco, sabe? Ela assusta um pouco até mesmo o seu passado, porque as pessoas vão julgar você comparando com o que você já fez. Ou você é um diretor muito superestimado, você se acha mais do que é, você esnoba, você é um pouco arrogante. Vários adjetivos que o meu querido Nolan já sofreu. Eu não tô recebendo nada para ficar defendendo o Nolan. Mas eu quero defender essa paixão que ele tem sobre o cinema e o quanto é contagiante. Pensando no meu lugar como um aspirante diretor de cinema,
produtor de audiovisual, trabalho com moda, trabalho com fotografia, esse mundo tá muito dentro do universo que eu consumo 24 horas por dia. Eu fico muito contagiado com a ambição dele, porque eu falo, cara, esse cara, ele tá sempre um passo à frente do que a gente pode esperar. Em entrevistas, o Nolan fala que esse é o seu maior filme, é o filme, seu filme favorito, é o filme que ele mais investiu tempo, estudo, né? Teve esse lance todo da IMAX. Eu acho que a grande promoção do filme nem é mais a história, mas é ver o filme em IMAX. E ele tá, assim, enlouquecido que as pessoas precisam ver esse filme em IMAX porque foram construídas câmeras próprias para rodar um filme, o primeiro filme na história da humanidade que roda em todo em IMAX. Cara, eu acho isso absurdo. Eu acho que as pessoas não estarem comentando sobre isso é muito triste, porque existe um apego muito sobre ser cult no cinema, né? Então, se você não é um filme de 4 horas em preto e branco, que tem 5 falas apenas, não é um grande filme. Agora, se é um filme que o cara vai lá estudar a história de a história grega, vamos estudar aqui sobre a mitologia grega e vamos falar sobre os deuses, mas vamos trazer humanidade para eles, porque a gente não tá fazendo Percy Jackson. Cara, isso é muito fantástico. Como você não vai ficar ansioso por um filme desse? Como você não vai ficar interessado em vasculhar como que o Nolan vai construir esse universo? Esse compilado de Nolan por várias décadas, por vários projetos que ele passou, quem ele é hoje, sabe? O que ele tá produzindo para hoje, o que ele espera para hoje, e o que ele vai deixar de gostinho pro próximo filme. Até porque a gente saiu de Oppenheimer, onde o cara fez vários efeitos práticos no filme, né? Fez várias coisas. A gente saiu de Tenet também, que ele derrubou um avião num prédio. Tô fazendo uma propaganda muito grande pro Nolan aqui. Chega, vou assistir agora sábado, lança quinta-feira, mas eu só consegui ingresso pro sábado. Mas eu vou ver em IMAX. Não, IMAX com muitas aspas, né? Porque o IMAX eu acho que é legítimo, só tem lá nos Estados Unidos pra fora. Porque só tem 40 salas no mundo, eu acho. E com certeza nenhuma está aqui em São Paulo. Acho que o que a gente tem aqui em São Paulo é um projeto mais parecido e que se aproxima mais de uma tela em IMAX. E eu acho que a gente está num momento onde a comunicação é feita de várias formas. Todo mundo quer se comunicar, todo mundo busca meios de comunicação, o que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de me comunicar, mas esse desespero de se comunicar, a gente não está mais se apegando a estudar sobre o assunto que a gente está falando. Então, hoje em dia, você não busca mais estudar o assunto que você vai falar. Você só abre a câmera e começa a falar sobre o assunto. Tudo bem, às vezes você está só comentando uma fofoca ou está falando sobre a Copa. Tudo bem, você não precisa ser um comentarista profissional de futebol para entender que, sei lá, o Brasil poderia ter ganhado da Noruega. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que falta um pouquinho mais de interesse das pessoas de estudar mais os assuntos que elas vão abordar. Até quando você está querendo falar sobre o assunto de forma um pouco mais didática. Quando você está querendo fofocar, você está querendo xingar ou participar de uma polêmica para engajar, tudo bem, vai no seu flow. Mas quando você tem esse objetivo de talvez influenciar ou expor a sua opinião de uma forma mais didática, eu acho que é importante a gente se apropriar um pouco do assunto e estudar ele. Estudar um pouco o que a gente quer fazer, o porquê a gente quer fazer. Voltando sobre o Nolan, quando ele fez Interestelar, ele não apenas fez um filme de ficção científica que falava sobre buracos negros, mas ele trouxe cientistas formados para agregar na história, para trazer informações plausíveis, teorias. Nem tudo ali é real, mas tudo ali é teoria. Tudo ali é colocado no papel por matemáticos, por físicos. A gente, como jovem, como comunidade, assim, um pouco mais baixa, né? Não tô falando no nível diretor de cinema de Hollywood, mas o nosso nível aqui é que a gente não tem mais interesse em estudar sobre as coisas. A gente só quer comentar porque comunicar é a coisa mais cool do momento. E tudo bem, não se prenda, vai comunicar, pega uma câmera e grave. Mas tem um pouco de responsabilidade sobre que assunto você quer abordar, até para que fique um aviso e não torne as coisas banais, sabe? Não trazer essa banalidade que as coisas não têm profundidade, as coisas não têm estudo. Eu converso com
como minha amiga que é professora de balé e é formada em balé e tudo mais, ela fica muito injuriada, com razão, dessa onda de pessoas que agora eu sou bailarino, agora eu sou diretor criativo, sabe? Você nem sabe o que você tá fazendo e você já coloca ali na sua bio e se apropria daquela profissão, se apropria daquele lugar para dizer que para ser uma pessoa descolada, para encontrar o seu lugar no mundo, e tudo bem encontrar o seu lugar no mundo, mas encontrou o seu lugar no mundo, sei lá, com uns 3 anos de estudo ali numa faculdade ali, tudo bem? Vamos lá, não buscando atalhos ou comprando prompts pela IA, algo do tipo, porque isso é raso demais. Espero que você tenha me escutado até aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado.